Queridos irmãos e irmãs, somente para avisá-los, há padres atendendo aqui deste lado, aqui na capela, aqui lateral. Não tem ninguém, está vazio, não tem fila nenhuma. Quem quiser se dirigir. E aqui dentro também, nas sacristias, tanto de um lado como de outro. A liturgia da palavra deste domingo, queridos irmãos e irmãs, nos fala de como as grandes obras de Deus surgem sempre entre as pessoas simples, as pessoas humildes, aqueles que são pouco considerados pelo mundo. O mundo de hoje se norteia pela importância do poder que a pessoa tem, ou do dinheiro, dos bens. E no tempo que nós estamos refletindo sobre quando Jesus chegou a este mundo também, a ideia era, de certa forma, a mesma. Os considerados como poderosos eram aqueles que decidiam as coisas em relação à vida do povo de Deus. E por isso muitas decisões foram erradas, prejudicaram o povo de Deus. Deus, ao contrário, sempre age entre as pessoas simples, entre as pessoas humildes, aqueles que são pouco considerados aos olhos do mundo. Belém, a cidade de onde surgiria o Messias, era considerada uma das menos importantes cidades de Judá, uma das menores cidades e de pouquíssima relevância entre as demais cidades de Judá. Contudo, o Messias prometido terá nela a sua origem, e não a grande cidade de Jerusalém, por exemplo, que era o centro do poder e da realeza do povo de Israel. Deus sempre mostra esta contradição ao pensamento humano, ao pensamento que muitas vezes é aquele que está dominando a forma de vida das pessoas. Aquele que pensa em ser grande, aquele que pensa em ser importante, aquele que pensa em ter um poder maior, nunca será olhado, digamos assim, para ser atendido na sua oração por Deus. Deus não gosta da prepotência, da autossuficiência, da ideia de que nós sejamos mais do que os outros. Neste tempo do Advento, nós tivemos 2 períodos. O primeiro período terminou no dia 16, esta semana. E é um período que fala da segunda vinda de Cristo, a vinda do Senhor na glória, como nós professamos no credo, quando nós rezamos o credo, nós dizemos que esperamos nosso Senhor na sua segunda vinda, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos, é como nós dizemos no credo. Depois do dia 17 para frente, e é este o período que nós estamos vivendo, o foco muda na preparação do Advento. Passa a ser o Natal, uma preparação imediata para a celebração do nascimento de Jesus, a primeira vinda do Senhor. E nos ajuda, a preparação da primeira vinda, nos ajuda a preparar aquela vinda do Senhor a cada dia, a vinda que o Senhor faz em nossa vida, a cada momento, termos a sensibilidade de descobrir na figura do menino Jesus que é colocado no presépio, o irmão, a irmã, que é Jesus para nós e que se aproxima de nós com as suas necessidades, com a sua realidade de vida. Portanto, neste domingo do Advento, surge uma figura que é colocada como um ponto de referência na nossa preparação para o Natal. A figura de Maria, o Filho do Altíssimo, que vem para a salvação de toda a humanidade. Ele escolhe uma maneira simples, humilde, de chegar até nós, de se fazer presente.
ele se faz preceder de pessoas humildes, não das grandes figuras de Israel, dos grandes reis de Israel, mas de pessoas que não eram consideradas nada, porque eram simples, eram pobres, eram humildes. Maria, Isabel, Zacarias, depois no templo de Jerusalém, Simeão, Ana, eram aqueles homens e mulheres fiéis a Deus, que viviam na simplicidade a sua vida, esperando a chegada do Messias. Jesus é anunciado por João Batista, a voz que clama no deserto. Nasce de uma virgem humilde e simples, Maria Santíssima, e nasce nos ambientes mais desvalorizados do seu tempo. Nasce numa gruta e não numa casa. Nasce entre as pessoas que eram desprezadas, os pastores, que eram considerados ladrões, que eram considerados homens desonestos. E é nesse meio que Jesus aparece, nesse meio que Jesus nasce. Mas aquele menino que nasce é o descendente de Davi, que também, antes de ser rei de Israel, era um humilde pastor em Belém. E Jesus é seu descendente, tem a sua origem em Davi. Portanto, neste domingo do Advento, a grande protagonista é Nossa Senhora. Ela é definida no Evangelho de hoje, como nós acabamos de ouvir, que o diácono nos proclamou, como a mãe do Senhor, ou seja, a mãe de Deus. Não é a mãe de qualquer pessoa, ela é a mãe de Deus, é o Evangelho que nos diz. Nossa Senhora está colocada neste plano de salvação de Deus. Para ela, para Nossa Senhora, Isabel destina aquela que pode ser considerada a primeira bem-aventurança do Evangelho. Isabel diz assim a Nossa Senhora: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. É a primeira bem-aventurança do Evangelho, crer que Nossa Senhora traz para nós Jesus, o Salvador. É pelo sim de Maria que tem início esta realização da salvação que Deus prometeu a todo mundo, desde o primeiro pecado da humanidade. Em Maria começa a se realizar esta salvação prometida por Deus. Na primeira leitura, tirada do profeta Miqueias, nós escutamos uma promessa de Deus para o seu povo. O Messias teria sua origem em Belém de Judá. É daí que surge aquele que vem instaurar a autêntica paz. A paz, na verdade, é uma pessoa, é Jesus. Ele é a nossa paz. Na segunda leitura que nós escutamos, tirada da carta aos Hebreus, o autor sagrado nos apresenta a condição para que Deus aceite uma imolação, um sacrifício a Ele oferecido. Eu penso que você também, meu irmão, minha irmã queridos, muitas vezes, olhando para a cruz, nós nos perguntamos, mas por que isso? Por que Deus quis isso? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Parece que Deus teve gosto de fazer com que o seu filho sofresse na cruz. E isso nós também trazemos para a nossa vida. Nos nossos momentos de dificuldade, de sofrimento, nós também nos perguntamos, mas por que isso? Por que Deus permite isso na minha vida? Ele não é o amor? Ele não me ama? Eu não sou filho de Deus? E por que razão então se abate sobre a minha vida o sofrimento, o peso de uma cruz, às vezes exagerado, pesado, de uma enfermidade, de uma incompreensão, de uma perseguição, de uma calúnia? Nós também, certamente, sentimos no nosso coração, na nossa alma, esta dificuldade e o desejo de querer uma explicação por parte de Deus. E o que hoje este trecho da carta aos Hebreus nos ensina, Deus não quer
e não gosta do sofrimento. Deus não é um masoquista, um Deus masoquista que quer ver os seus filhos sofrer, que se diverte vendo o sofrimento dos seus filhos. Mas Deus não ficou alegre, vamos dizer assim, usando uma linguagem humana, feliz de ver Jesus pregado na cruz. O que alegrou a Deus e é o que alegra a Deus na nossa vida é a nossa reação diante do sofrimento. É como nós encaramos essas dificuldades que fazem parte da nossa vida, porque nós não somos seres perfeitos. Nós não podemos ter a pretensão, o orgulho de não ter nenhum sofrimento, passar esta vida só, como se costuma dizer, no bem-estar, somente com coisas boas. Isto nunca vai acontecer. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós temos um corpo que é frágil, que é perecível. É a nossa condição humana. Então não é Deus que manda o sofrimento, ou que se alegra com o nosso sofrimento. Deus permite o curso da vida humana, segundo a sua realidade, e nos dá a força, a coragem de enfrentar as dificuldades, sem perder a fé, confiando mais em Deus. O que nós temos que pensar, queridos irmãos, é que imagine se nós tivéssemos que sofrer e não tivéssemos a Deus conosco, não tivéssemos a quem buscar, não tivéssemos a quem acorrer, não tivéssemos a quem oferecer o nosso sofrimento pelo bem dos nossos irmãos. Quantas vezes as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, dão esse forte testemunho de fé para nós, mostrando naqueles momentos difíceis de sofrimento a sua profunda fé em Deus, a sua profunda força espiritual para enfrentar o sofrimento. Deus dá uma graça especial àquelas pessoas que tanto sofrem, para que possam encarar as dificuldades sem perder a fé. Ao contrário, sendo pessoas ainda mais generosas e dedicadas com Deus. Neste sentido, o sacrifício de Cristo oferecido na cruz apresenta-se como um sacrifício perfeito. Jesus agradou a Deus, como disse, não pelo sangue, pela quantidade de sangue que ele derramou, ou pelos machucados que ele tinha, mas o que agradou a Deus e continuará sempre a agradá-lo foi a liberdade, a generosidade, o espírito de sacrifício que Jesus demonstrou, oferecendo a sua vida, selando com a sua morte a salvação de toda a humanidade, de todo o mundo. Queridos irmãos, o que agrada a Deus na nossa vida é a obediência a Ele, a obediência humilde, sincera. É quando nós tomamos essas atitudes na nossa vida que custam. Quando aquele que tem que trabalhar diz assim: eu vou trabalhar, vou fazer bem o meu trabalho, porque faço por amor a Deus. Quando aquela mãe, aquele pai se dedica aos seus filhos com carinho, com amor, procurando compreendê-los, procurando ajudá-los no seu crescimento, mesmo que isto custe sacrifício para eles. Quantas vezes você pai, você mãe, renunciou a coisas dignas, a coisas boas para você, você renunciou por causa do teu filho e por causa da tua filha. Aquele jovem, aquele adolescente que faz um esforço para estudar um pouco mais, para ser um pouco mais organizado em casa, para respeitar mais as pessoas. É isto que fala a palavra de Deus neste domingo. É assim que se obedece a Deus, na obediência pequena, nas coisas simples do dia a dia. E a soma de todas as coisas simples da nossa vida, de toda a nossa pequena obediência do dia a dia, a soma de tudo isso é que mostra, de fato, quem nós somos diante de Deus, a grandeza espiritual e moral da nossa vida, que somos capazes de enfrentar as situações difíceis e adversas sem perder a coragem,
sem perder a confiança em Deus. Não é o poder, não é o dinheiro, não são as coisas materiais que vão me fazer ser mais diante de Deus. É exatamente a minha capacidade de amar. É isto que nosso Senhor nos ensina na cruz. É por isso que em todas as igrejas está colocada sempre a cruz, para não nos fazer esquecer, jamais, que a cruz faz parte da nossa vida e que ela não significa uma desgraça para nós, ao contrário, ela será sempre um motivo de crescimento, se nós soubermos aceitá-la, se nós soubermos acolhê-la amorosamente. Em cada missa que nós participamos, nós fazemos este grande ato de obediência a Deus. Você, querido irmão, querida irmã, saiu da sua casa, deixou ali um domingo, dia de descanso, deixou ali situações de comodismo, e que são, na verdade, boas, estar em casa, estar com a família, e você se dirigiu para a Santa Missa. Muitas vezes isso custa sacrifício. Aí você veio porque você sabe o valor da obediência, amorosa, sincera, de coração aberto, porque você sabe que aqui você vai ganhar muito daquilo que Deus tem para te dar. Isto é a preparação para o Natal, nos colocar nesse dinamismo de esperarmos o Senhor com generosidade, com o nosso amor sempre vivo.